Paz do Senhor, que esse dia seja um dia de fato abençoado. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui para compartilhar em mais um devocional deste pequeno almoço com Deus. E eu quero ler na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 1 e o versículo 18. Aqui vai ensinar-nos sobre o antídoto da ingratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quero gravar, frisar esta expressão. Em tudo dai graça. Em tudo dai graças. Esta palavra graça, quando nós enaltecemos o Senhor, quando nós fazemos disso uma prática diária, quando fazemos disto algo corriqueiro, algo natural na nossa vida, nós estamos aplicando um antídoto. Nós sabemos que a palavra antídoto quer dizer reverter. Quando alguém passa por um processo de intoxicação ou envenenamento, é necessário dar um antídoto para reverter aquele veneno, porque inevitavelmente vai levar à debilidade, levar a alguma enfermidade e levar à morte. Não existe uma enfermidade mais cruel nos seus efeitos do que a ingratidão. A ingratidão, ela tem um poder tão destruidor, tão avassalador, que ela consegue anular, ela consegue deletar da memória a riqueza dos detalhes das vitórias que Deus já nos tem entregado. A ingratidão, ela faz neutralizar, ela faz apagar aquilo que é precioso, aquilo que é elevado, aquilo que é alto, aquilo que é grande aos olhos de Deus. A Bíblia explica no livro de Êxodo, o livro de Êxodo quer dizer da saída, ele está falando que Deus tirou um povo do Egito. E este povo que Deus preparou, primeiro Deus faz eles prosperarem no meio do Egito. Deus faz eles serem prósperos em uma nação que vivia o comportamento completamente oposto à vontade de Deus. E a Bíblia diz que chegou um ponto da vida daquelas pessoas que eles entraram por um caminho que não tinha mais volta, um caminho que não tinha mais retorno, e agora eles são oprimidos, agora eles perdem a sua própria casa, eles estão perdendo bens materiais. Mas a Bíblia diz que eles aprenderam que uma arma fazia diferença. E eles oraram ao Senhor. E eles clamaram ao Senhor. E quando clamaram ao Senhor, Deus falou assim: eu tenho que mandar, eu tenho que enviar alguém para libertar o meu povo. Mas acontece que o projeto de Deus não é simplesmente um momento só. O projeto de Deus não é simplesmente uma circunstância a mais. Mas o projeto de Deus é uma gama perfeita. É algo inefável, é algo inerrante. É por essa razão que o Senhor levanta Moisés para poder ensinar o povo qual era o caminho da terra prometida. Quando Deus leva o povo ao Egito, não era simplesmente para um ato de mudar de nacionalidade ou de endereço. É porque lá em meio ao Egito, o Senhor estaria formando uma grande nação, essa que ele havia prometido para Abraão no capítulo 12, no capítulo 17 do livro de Gênesis. Mas acontece que em meio àquela situação toda de vitória, as pessoas começaram a desenvolver esse sentimento terrível, esse câncer, essa enfermidade chamada ingratidão. A ingratidão, a própria definição da palavra, ela circunda, ou ela está numa circunferência da própria palavra. Ela está atrelada à personalidade da pessoa, dizendo que é a qualidade ou a característica de alguém que não sabe ser grato. E a Bíblia diz que depois que Deus faz todos os sinais do Egito, são 10 sinais maravilhosos, o povo sai do Egito e agora eles vão diante de uma promessa, estão com a proteção de Deus à noite, uma coluna de fogo, durante o dia uma coluna de nuvem, uma promessa que havia já cruzado já centenas de anos, e agora eles estão indo para tomar posse. Mas na primeira dificuldade que aparece no caminho, quando eles veem com seus olhos, ou têm a notícia de que o exército de Faraó está a caminho no encalço deles, eles começam a murmurar contra Deus. Interessante e terrível, porém interessante, é que a murmuração, ela atrai um sentimento muito terrível, que é a ingratidão. A ingratidão irmana com a murmuração. E agora o povo, mesmo sabendo que o Deus era todo poderoso, mesmo sabendo que o Senhor deles é o Senhor da história, eles disseram para Moisés: Moisés, porventura não tinha sepultura no Egito? A ingratidão levou aquelas pessoas a poder duvidar de que o Deus que fez milagre, que assolou, que trouxe desolação sobre o Egito,
tirou-os com mão forte, deu para eles herança, deu para eles uma remuneração no momento da saída. Agora eles acreditavam que Deus não tinha tanto poder assim. A ingratidão, ela faz com que o sentimento da beleza de Deus, daquilo que é vitorioso que Deus nos dá, ficar como que neutralizado. E a Bíblia diz que Moisés, por confiar, por ter um coração agradecido, ele diz para o povo, a voz que o Senhor estava dizendo, diga ao povo que marche. A Bíblia diz que o mar se abriu e eles passaram em seco. E agora, quando eles ouvem novamente a história, que o exército está vindo, eles começam a murmurar novamente, e o Senhor permite eles passarem, sepulta o Egito no mar. Os cavaleiros do Egito estavam sepultados em meio ao mar, e eles cantam o hino da vitória. Mas interessante também é que aquele hino da vitória não foi suficiente para poder arrancar do coração deles a ingratidão. E na primeira dificuldade, depois de caminhar 3 dias e não terem encontrado águas, eles encontram as águas de Mara, e as águas eram amargas. Eles começam a murmurar de novo. Mais uma vez brota a ingratidão. A circunstância levou-os a aflorar no seu coração, a poder erguer no âmbito do coração deles a ingratidão. E agora Moisés lança o arbusto na água, e a água fica saudável. Mas aquilo não foi suficiente ainda para poder extrair do coração deles a ingratidão. E a Bíblia diz que quando agora eles começam a sentir a dificuldade com a fome, eles começam a murmurar de Deus, começam a murmurar de Moisés. Interessante que quando alguém está vivendo eu chamaria de crise da ingratidão, ele começa a procurar a pessoa A, a pessoa B, para poder colocar a culpa e colocar em Moisés. Mas Moisés sabiamente disse: olha, não adianta pôr a culpa em mim, vocês estão falando direto com Deus. Mas o Senhor naquele momento estava trabalhando ainda no coração daquela gente. E sabe qual era a saudade deles? Eles já não lembraram mais do sofrimento do Egito. Quando alguém desenvolve a ingratidão, ele não lembra que ele era um ébrio no passado, ele não lembra que ele era um depressivo no passado, ele não lembra que a sua vida estava estragada no passado, ele não lembra que antes de vir para Jesus ele já devia muita gente no passado, ele não lembra que no passado dele era uma história de fracasso subsequente, consequente, um monte de gente da vida. Mas agora, quando eles estão naquela situação, eles lembram dos alhos, dos polvos, da cebola do Egito. Eles não pensaram: olha, aqui nós comemos à vontade no Egito, mas não lembraram o preço que era esse sofrimento, a presente tribulação. Quando Deus nos permite passar a prova, não é simplesmente para poder afundar, não é simplesmente de algo sem razão, mas é para poder demonstrar, mostrar, inserir em nós que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. O apóstolo Paulo, quando ele fala na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 10, eu quero agora parafrasear esta palavra, dizendo que Deus, ele é suficientemente grande e poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Mas a Bíblia diz que Moisés, naquele momento, ele ouve a voz de Deus, e Deus diz: olha, vai comer carne, não é só um dia não, vai comer um mês inteiro, até sair pelos narizes. Moisés já estava até duvidando da capacidade de Deus prover. A ingratidão leva à contaminação. É por isso que a ingratidão é um sentimento que não pode entrar no nosso coração. E na primeira sintomática que tiver, é preciso neutralizar esta ingratidão. Por isso que dar graça pela luta, dar graça pela dificuldade, dar graça pelo problema, não é simplesmente um pensamento do positivismo, mas dar graça é um remédio que a Bíblia ensina em todo o tempo. Dar graça, está passando pela aflição, dai graça. As pessoas amam quando você está lendo Filipenses capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que é mais glorioso, o que é mais lindo, talvez seja o versículo número 12: eu sei passar provações, sei passar tribulações, e ele pode dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Por isso, não deixe essa raiz de ingratidão permanecer no seu coração. Arranque isso nesta manhã, dando graças a Deus, dando graça porque o Senhor está te dando vida para resistir à luta, dando graça porque você ainda está lutando.
Quando olhamos as circunstâncias que estão à nossa volta, quando passamos por momentos que nos decepcionam, não é para retornarmos ao Egito, não é para falharmos do nosso propósito, mas o apóstolo Paulo explica na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é João, nem Maria, nem Antônio que luta contra você, mas existe uma força operacional da maldade para que você venha desistir e a sua fé seja neutralizada pela dúvida e pela incredulidade. Por isso, nesta manhã, eu quero te convidar a dar graças a Deus. Não deixe a ingratidão continuar fazendo efeito mais na tua vida, porque senão não perceberás as vitórias de Deus, e essas vitórias que já aconteceram e que acontecerão ainda, é só para nortear aquilo de glorioso, de santo que Deus tem na sua vida. Eu quero orar consigo nesta manhã. Eterno Deus, eu quero levantar um clamor e dar graças ao Senhor, dar graça pelas dificuldades, pelas lutas, pelos problemas que passamos, mas eu quero me espelhar na Tua misericórdia. Eu quero, Senhor, estar estribado na Tua misericórdia nesta manhã, pedindo sobre esta vida, que agora vem tomada por um sentimento de perdas, de prejuízo, e sentindo que o Senhor já não é mais o Todo-Poderoso. Mas eu te peço, arranque essa seta, esse dardo maligno, para que essa pessoa que está assistindo, ele possa vivenciar ainda, Senhor, a fé que conduz à promessa, a fé que conduz à resposta, a fé que conduz à solução em todo o tempo, Senhor. Que esta pessoa venha poder levantar os lábios, levantar a cabeça, levantar as mãos para o céu e dar graça àquele que vive e que reina para sempre. Que Deus te abençoe, que essa graça extraordinária seja fruto dos seus lábios, resultado de uma ação no teu coração. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.